Olá pessoal, eu sou o Birajara e esse é mais um vídeo da série Informativos do STJ. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo porque nós tivemos em 2019-2 uma série de decisões do STJ sobre cabimento ou não de agravo de instrumento. Então, aqui eu não vou analisar só um informativo, eu vou analisar mais de um, tendo em vista que há uma sequência de decisões explicando quando cabe, quando não cabe o agravo de instrumento. Como se sabe, o STJ proferiu uma decisão há mais ou menos um ano, que é a decisão conhecida como taxatividade mitigada a respeito do agravo de instrumento, em que ele interpreta o 1015 do CPC no sentido não exatamente literal, de modo que poderemos ter situações não previstas no 1015 contra as quais será cabível o agravo de instrumento, dependendo do caso, dependendo da urgência, dependendo do risco de dano irreparável ou de difícil reparação que possa resultar daquela situação. Então, nós vamos, a partir de agora, a algumas decisões contra as quais o STJ está entendendo caber ou não caber agravo de instrumento. O primeiro informativo é o 661, em que ele analisa o cabimento do agravo de instrumento contra decisão sobre exibição de documento. Então, ali ele está dizendo que, se for instaurado um incidente de exibição de documento, o julgamento desse incidente se dá por decisão interlocutória e, por conseguinte, caberá agravo de instrumento, seja ali um incidente ou, inclusive, o julgado diz, se for uma ação incidental no bojo de determinado processo, se referir à exibição de documento, a decisão também é passível de agravo de instrumento. Tá certo? Pois bem, agora nós vamos para uma outra situação. Essa está no informativo 653. No informativo 653 do STJ, e ele trata de decisão de liquidação de sentença e outras decisões previstas no 1015, parágrafo único do CPC, para dizer, mais uma vez, que cabe agravo de instrumento. Na verdade, esse informativo ele tem a relevância dele é porque alguns juízes, país afora, mesmo em se tratando de decisões do 1015, parágrafo único do CPC, alguns juízes estavam analisando o mérito, caso a caso, né? E, por exemplo, se tratou de decisão em liquidação de sentença, mas era uma decisão sobre indeferimento de prova. E aí o que o juiz fazia? Ele aplicava o raciocínio do procedimento comum, dizendo que não cabe agravo. E o que o STJ está dizendo? Não é assim. O STJ está dizendo que qualquer decisão que se enquadre no 1015, parágrafo único, será uma decisão contra a qual caberá agravo de instrumento, independente da natureza, mesmo que se trate de uma decisão de cunho eminentemente cognitivo. Não se refere à execução, é de cunho cognitivo, como, por exemplo, o indeferimento de provas, como, por exemplo, uma questão pertinente à avaliação de bem na fase de execução. Não importa, essa será uma decisão passível de ser agravada, tá certo?
vamos avançar ainda sobre esse assunto. Por isso que aqui a gente não vai quebrar o vídeo, porque todos se referem a cabimento de agravo de instrumento. Agora, eu estou no informativo 658 e estamos falando de decisão a respeito de suspensão ou não de processo em razão de recurso repetitivo. Estou falando aqui especificamente do artigo 1037 do CPC, naquela situação em que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão de todos os processos na primeira instância sobre determinada matéria, tendo em vista a existência de um recurso repetitivo, né? E, portanto, os juízes de primeira instância suspendem os processos. Vamos dizer agora que você seja o advogado do João lá na ponta, na primeira instância, e você ache que o seu caso é distinto do caso paradigma. O que você faz nesse tipo de situação? Você peticiona ao juiz de primeira instância dizendo, olha, destranque o meu processo, porque o meu caso tem um distinguishing relevante em relação ao paradigma. O meu caso é diferente, é disso que trata o 1037. E se o juiz indeferir o seu requerimento, o que cabe? Agravo de instrumento, justamente na forma do próprio 1037, ali no capítulo justamente dos recursos repetitivos, no 1036 e seguinte do CPC. Tá? Então é mais um caso em que cabe agravo de instrumento, e essa, inclusive, é uma situação em que não está no 1015, não está no 1015, está em outro dispositivo, né, que é o 1037, e ainda assim caberá o agravo de instrumento. Sobre o mesmo tema, agora no informativo 655, tratando então de cabimento de agravo de instrumento, essa é mais uma situação em que o STJ está dizendo que cabe o agravo. Qual é a situação? É a situação em que o juiz de primeira instância mexeu na multa periódica. Ou aumentou, ou diminuiu, ou extinguiu a multa. E a questão é, essa é uma decisão agravável ou não? Então imagina, o juiz deferiu uma tutela provisória, vulgarmente chamada por aí de liminar. O juiz deferiu uma tutela provisória e determinou a entrega de um remédio sob pena de multa periódica de R$500. Meses depois, tempos depois, o juiz vem e mexe nessa decisão e agora ele diz que a multa vai ser elevada ou vai ser reduzida. Então a questão é, caberá agravo desta segunda decisão por conta do aumento ou diminuição, enfim, da alteração da multa periódica ou alguma outra alteração que houvesse? Sim, o STJ está dizendo que é uma decisão que se enquadra no 1015, inciso 1º, que trata justamente do cabimento de agravo de instrumento contra tutelas provisórias. Então, encerramos aqui o nosso vídeo com essa análise. Foi um vídeo um pouco mais longo, porque fizemos análise de várias situações em que caberia o agravo de instrumento, segundo os informativos de 2019-2. Então é isso, fique atento. Grande abraço.